Cumprimento, então, de novo, os conselheiros Marcelo, Juliane, conselheiro Lucas Fur e o diretor-geral adjunto, Dr. Vinícius Ilha. O nosso conselheiro Algir Lorenzon está em férias e também o diretor-geral Carlos Alvim. Então, vamos dar início à nossa sessão de número 28 de 2025. A aprovação das atas, gostaria de deixar para a semana que vem, que eu não tive tempo de verificá-las. E passamos, então, de imediato ao processo 1722-3900-219, que trata da regulamentação da conta gráfica para o serviço de distribuição de gás canalizado. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor o conselheiro Marcelo Spilk. Antes de passar a palavra, cumprimento os colegas que estão presentes aqui neste auditório e também a todos os presentes que estão nesta sessão remotamente. Conselheiro Porce, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Uma boa tarde, meus cumprimentos a todos os colegas do Conselho, também o diretor Vinícius, e substituindo o diretor Carlos, e todos os presentes, tanto na agência quanto que aqui por meio online. Dando início, então, à leitura do relatório, o presente expediente foi inaugurado a partir do ofício número 2021-0484, recebido da Sulgás em 20 de dezembro de 2021, propondo a implantação de um mecanismo regulamentado para atualização e recuperação das variações do preço do gás e transporte das tarifas de distribuição de gás canalizado. Em resposta à solicitação da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros da Agergues, a Sulgás encaminhou dados relativos aos volumes realizados e projetados, aos preços do gás, do transporte e de venda contratados e da margem de contribuição de cada segmento por mês. No documento SEI número 040-3361, a Diretoria de Tarifas elabora a avaliação de impacto regulatório, apresentando o cenário regulatório para o gás natural canalizado no estado do Rio Grande do Sul, mapeando as alternativas de ação para implementação da conta gráfica e analisando seus impactos e estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento. Em 10 de junho de 2024, a Diretoria de Tarifas apresenta a nota técnica preliminar número 1/2024-DT, a qual estabelece as diretrizes para a implementação e monitoramento do mecanismo da conta gráfica, bem como apresenta a minuta de resolução a ser adotada. O expediente é encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos para manifestação. As citadas diretorias emitem informação conjunta DJDT número 10/2024, com suas considerações, anexando minuta para deliberação do Conselho Superior. Destaca-se da informação, abre aspas, diante da previsão legal para regulamentação pela Agergues do Sistema de Contabilidade Regulatório da Concessão, da constatação de que o mecanismo da conta gráfica já é utilizado pela Sulgás, da ampla regulamentação desta ferramenta regulatória em várias agências estaduais, cujos contratos de concessão apresentam simetria com o contrato de concessão da Sulgás, da necessidade de dar transparência, segurança, estabilidade e garantia ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não vislumbramos qualquer óbice jurídico para a regulamentação do mecanismo da conta gráfica pela Agergues. Assim, com base na conclusão da análise de impacto regulatório, anexamos a versão final da minuta de resolução da conta gráfica a ser remetida ao Conselho Superior da Agergues, a fim de ser realizada a decisão sobre a regulamentação desta ferramenta regulatória, ressaltando a necessidade de realização de audiência e consultas públicas, com a disponibilização dos documentos, conforme previsto na Resolução Normativa da Agergues, número 49/2019, fecha aspas. Mediante o encaminhamento número 1434/2024-DG, a Diretoria-Geral envia o expediente ao Conselho Superior, apresentando os objetivos da conta gráfica, destacados na avaliação de impacto regulatório
1/2023, que oportunizam aos usuários e à concessionária transparência, previsibilidade, estabilidade e garantia ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O Conselho Superior submete a proposta à consulta pública e audiência pública número 04/2024. Foram apresentadas contribuições da Sulgás, IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Abrace Energia, Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, e Fiergues, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Mediante a informação DT, número 150/2024 DJ, um equívoco aqui, possivelmente, número 150/2024 DT, a Diretoria de Tarifas analisa detalhadamente as contribuições recebidas e apresenta nova minuta de resolução normativa com as manifestações acolhidas, bem como a nota técnica número 1/2024 DT. No encaminhamento número 103/2024 DT, a diretoria destaca que a regulação da conta gráfica trará maior previsibilidade e transparência no processo regulatório do gás canalizado no Estado. Adicionalmente, informa que a Sulgás encaminhou o ofício 2024-0251 com alguns esclarecimentos. Contudo, em razão da tempestividade para o prosseguimento do processo, entendem que aprimoramentos na norma poderão ser feitos quando da sua revisão, prevista para acontecer em até 24 meses da sua publicação. A Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública apresenta no encaminhamento número 19/2025 DGIP sua análise sobre a minuta de resolução, propondo alguns ajustes e retornando o processo à Diretoria de Tarifas, agora denominada Diretoria de Regulação Econômica, DRE, para avaliação. Diante das alterações propostas, a DRE elabora a informação DRE número 67/2025, apresentando a nota técnica número 2/2025 DRE e a minuta de resolução normativa revisada. Por sua vez, a Procuradoria Setorial da AGERGS, mediante a informação PSE número 95/2025, analisa a minuta elaborada, concluindo, abre aspas, diante do exposto e considerando que os apontamentos constantes desta informação indicam apenas alterações de natureza formal a serem efetuadas na redação da minuta da resolução normativa da conta gráfica, opina-se pelo encaminhamento do expediente à deliberação do Conselho Superior da AGERGS com as seguintes conclusões. Perdão. 1. A AGERGS detém a competência legal e contratual para regulamentar o mecanismo da conta gráfica aplicável ao serviço de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto na Lei Estadual número 16.266/2024, na Lei Estadual número 15.648/2021 e no contrato de concessão. Tal instrumento regulatório mostra-se essencial para assegurar a efetividade das atribuições da agência quanto à regulação, fiscalização, gestão tarifária e preservação do equilíbrio econômico-financeiro do serviço concedido. 2. A regulamentação observou as etapas de consulta pública e audiência pública, assegurando a ampla participação dos agentes do setor e a devida transparência em conformidade com os procedimentos estabelecidos para a elaboração dos atos normativos no âmbito da AGERGS. 3. A minuta da resolução normativa da conta gráfica, que consolida as análises e o acolhimento integral ou parcial das contribuições recebidas, apresenta estrutura e redação compatíveis com os princípios de clareza, precisão e coerência lógica, conforme estabelecido na Lei Complementar Estadual número 13.447, de 2010, a qual orienta a boa técnica legislativa. Ressalvam-se, contudo, ajustes de ordem formal, conforme apontado anteriormente, fecha aspas. Em 5 de junho de 2025, a Diretoria-Geral retorna o expediente
ao Conselho Superior para deliberação. Cabe informar que todas as contribuições recebidas na consulta pública, a ata da audiência pública, a análise das contribuições realizada pela área técnica, bem como a minuta final da normativa proposta, foram disponibilizadas no site da AGERGS. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigada, conselheiro. O senhor pode prosseguir, pois não há nenhuma inscrição para a sustentação oral. Por favor. Obrigado, presidente. Item 2 da fundamentação. A Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, criou a AGERGS e atribuiu a competência da regulação dos serviços públicos delegados na área de distribuição de gás canalizado no Estado, dentre outras. As atribuições da agência estão hoje conferidas pela Lei Estadual número 16.266, de 27 de dezembro de 2024, a qual dispõe especificamente, artigo 7º, a AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Inciso 1º, decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e, suplementarmente, nas resoluções regulatórias. Inciso 4º, emitir normas regulatórias nos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos, em conformidade com a Constituição Federal, a legislação setorial aplicável, os instrumentos de delegação, observado o processo regulatório e respeitados os contratos celebrados anteriormente à sua edição. Cabe referir que a Lei Estadual número 15.648, de 1º de junho de 2021, estabeleceu de maneira clara o papel da regulação dos serviços de distribuição de gás canalizado, destacando-se que, artigo 6º, peço desculpas pelas interrupções, né, mas resultado aí de uma questão respiratória. Artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto à iniciativa privada quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência definida no caput deste artigo será exercida por meio da AGERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. A regulação dos serviços de distribuição de gás natural pela AGERGS se aplica inclusive à concessão atualmente vigente. O contrato de concessão vigente para exploração dos serviços de distribuição de gás firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, prevê que a exploração dos serviços de distribuição de gás por meio de canalizações a todo e qualquer consumidor ou segmentos industrial, comercial, institucional e residencial, para toda e qualquer utilização ou finalidade, se dará em todo o Estado, única e exclusivamente pela concessionária. O presente processo foi iniciado diante da necessidade de regulamentar o mecanismo de atualização e recuperação das variações do preço do gás e transporte a ser aplicado quando da definição das tarifas para a concessionária, denominado conta gráfica. Na nota técnica número 2, 2025 DRE, elaborada pela Diretoria de Regulação Econômica, destaca as variações na oferta e na demanda do mercado internacional, os contratos de suprimento e a variação cambial repercutem no preço do gás adquirido pela concessionária, e todos esses fatores contribuem para uma defasagem entre o valor da compra do gás e o valor na tarifa. Para reduzir o impacto dessas movimentações, foi proposta essa ferramenta regulatória. A implementação desse mecanismo deve influir positivamente na regulação de serviços de distribuição de gás canalizado, para trazer mais previsibilidade
e transparência ao mostrar de forma detalhada um acompanhamento mensal dos preços pagos pelos usuários à concessionária e aos faturados por meio de supridores. A análise de impacto regulatório elaborada frisa que, abre aspas, o que se almeja é maximizar o bem-estar social, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e os investimentos projetados através da atuação próxima e preventiva da agência. Daí a necessidade e a ênfase no estabelecimento de calendário regulatório para o repasse associado à conta gráfica. A estrutura e a atuação que se pretende pode beneficiar tanto o poder concedente quanto a concessionários e consumidores, em termos gerais, na sociedade. Entretanto, o claro recebimento e processamento de informações se mostra indispensável. Importa pontuar que o contrato de concessão, em seu anexo 1º, define que a tarifa média de distribuição do gás canalizado é composta pelo somatório entre a parcela referente ao preço de venda do gás pelos supridores, PV, e a margem bruta de distribuição, MB. O mecanismo da conta gráfica, agora proposto, está restrito à referida parcela PV na equação. A parcela referente à margem bruta possui metodologia própria, devendo ser revista anualmente por meio das revisões tarifárias ordinárias. A minuta de normativa apresentada estabelece que a resolução aprovada deverá ser revisada decorridos 24 meses de sua publicação, sem prejuízo de eventuais revisões extraordinárias que se façam necessárias, possibilitando o eventual aprimoramento a partir do que for verificado após a efetiva aplicação desta norma. Tendo em vista os apontamentos de ordem formal que foram trazidos pela Procuradoria Setorial na informação PSE 95/2025, a qual me reporto e acolho, procedeu-se aos ajustes indicados, incorporando-os à minuta final anexada a este voto para aprovação. Também foram incorporados outros ajustes de ordem formal, a partir da revisão desta relatoria, que não implicam em alteração de conteúdo da referida minuta de resolução normativa. Por fim, importante destacar, além do minucioso e detalhado trabalho realizado pela Diretoria de Regulação Econômica da AGERGS, que a participação dos interessados no tema, quando da realização da consulta e audiência públicas, possibilitou aprimoramentos na proposta final apresentada, identificando-se aspectos relevantes da matéria submetida à apreciação de todos. Assim, cumpriu-se o objetivo destes instrumentos de participação social, além de conferir maior transparência às atividades regulatórias. Diante de todo o exposto, apresento o voto a seguir. 3 do voto. Aprovar a resolução normativa em anexo que dispõe sobre o mecanismo de atualização e recuperação das variações dos preços do gás e do transporte nas tarifas dos serviços de distribuição de gás canalizado. É como voto, presidente e conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Passo a palavra ao conselheiro revisor, Marcelo Spilk. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Ok, obrigada. Conselheiros Lucas, Juliane, em fase de... Sim, estamos na fase de debate, então, de esclarecimentos. Por favor. Pedir esclarecimento ao relator. Quando o senhor se refere à análise de impacto regulatório, não é a análise de impacto regulatório previsto no artigo 46 da nossa lei, né? Em que sentido não seria, conselheiro? Não entendi a questão. Não, porque, inclusive, na votação no último processo da Sulgás, se tomou a decisão de realização de uma análise de impacto regulatório. O que eu vi no processo, inclusive, é um documento que está intitulado Avaliação de Impacto Regulatório, que teria efeitos bem menos
digamos assim, relevantes, que a análise de impacto regulatório que a nossa lei determina. Inclusive, existe normativa interna da casa. Só para ter claro isso, que é um trabalho bem desenvolvido, eu li, né? Mas quer me parecer que não é não há uma análise de impacto regulatório, até porque se houver, em termos de concessão no gás, nós temos que repensar aquela decisão que foi tomada aqui de contratar uma análise de impacto regulatório para o tema gás. Foi decidido na última revisão tarifária. Eu só queria deixar isso bem claro, assim, porque o trabalho realmente ele é de fôlego, né? Mas do meu ponto de vista, ele não, inclusive, observa a normativa da casa, que regra o modo de realização de análise de impacto regulatório. Acho que o trabalho que está feito, que está nos autos, ele é substancial ao ponto de sustentar o voto de Vossa Excelência, que eu acompanho, mas eu só gostaria de deixar claro isso, né? Só para contribuir, a análise aqui, a avaliação ou análise de impacto regulatório, ela é de 1 de 12 de 2023, então ela estava na vigência da nossa lei antiga, 10.931, e da norma que tinha aqui, que temos, né, na GERGS. Alguma observação, conselheiro Porce, conselheiro Lucas, conselheiro Marcelo? Adicionalmente, não, presidente, acho que foi esclarecida essa questão da legislação, né, que estava vigente anteriormente, né? Mas, né, temos um novo arcabouço legal a partir da nova lei, né, a considerar nas Só próximas. para esclarecer, presidente. Sim. E até para não fugir à regra, né? Nós nunca concordamos, né, presidente? Mesmo quando até podemos concordar. A lei que define a análise de impacto regulatório não é a lei da GERGS, é a lei federal. Mas tudo bem. Tá bem. Bem, então vamos continuar aqui a votação. Eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Porce. Cumprimento também as áreas técnicas, diretoria de energia, diretoria, a procuradoria e especialmente a diretoria de regulação econômica, nas pessoas das economistas Ana Carolina, né, a diretora Ana Carolina, e da doutora Camila também, que levou este trabalho à frente. Meus cumprimentos, e conselheiro Porce, ao senhor também. É uma matéria extremamente complexa, muito importante para o Estado, para a concessionária, para os usuários. Então, meus cumprimentos pelo trabalho. Passo a palavra ao conselheiro Juliane. Só para ser justo, quem assina a avaliação de impacto regulatório é um outro técnico. A gente podia citar o nome dele aí também. Claro. Para fazer a homenagem. Sim, sim. Hoje, infelizmente, nos deixou da GERGS, obviamente, é o economista Luiz Henrique Gaston, que hoje é auditor do Tribunal de Contas do Estado. Seu voto, Sim. Conselheiro? Eu voto de acordo também, presidente, também quero cumprimentar os servidores da casa e a liderança do conselheiro Porce, que sei que estava debruçado sobre esse processo há vários meses. Lembro de termos conversado sobre esse processo na ocasião da aprovação do preço da molécula, e esse tema já estava sob estudos. Então, cumprimento, acho que a aprovação hoje consiste mais um avanço nesse processo de regulação do gás canalizado. Então, quero votar favoravelmente. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, o Conselho Superior aprova a resolução normativa relacionada, que disciplina a conta gráfica da distribuição do gás canalizado no Rio Grande do Sul. Vamos às comunicações. Passo a palavra ao diretor-geral, que são as comunicações da diretoria. Por favor, doutor Vinícius. Boa tarde, senhora presidente, senhores conselheiros, colegas e demais pessoas que nos acompanham aí pela internet. Bom, informamos então a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação em razão do acolhimento de manifestações feitas pelas empresas às determinações do relatório de fiscalização. Então, nós temos o TA número 12 de 2025, da DTM, para a Central SA Transportes Rodoviários e Turismo,
processo 001461-3900/24-3. Outro processo é relacionado ao TA número 15 de 2025 da DTM para Citral Transporte e Turismo. Processo número 001886-3900-24-3. Temos também o TA número 11, 2025, DTM para Lousada de Transportes Limitada, processo 001466-3900-24-7. TA número 14, 2025, DTM para Estação Rodoviária de Capão da Canoa, processo 001861-3900-24-6. TA número 16/2025 DTM para Estação Rodoviária de Tramandaí, processo número 001861-3900, desculpa, repeti o número, é 001864-3900-24-4. É esse. Isto? Bem, prosseguindo na pauta, foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo 1514-3900-23-2, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 6 de 2025. O relator é o conselheiro Ricardo Juliane Neto e o revisor é o conselheiro Lucas Fur. A diretoria, 3.3, a diretoria-geral informa a adequação do terceiro termo aditivo ao contrato NMG 24-34, celebrado entre Sulgás e Petróleo Brasileiro S.A., adequação, então, à resolução decisória 776 de 2024. Processo é o 1630-3900-24-1. Então, esta é a adequação da minuta que nós aprovamos com a via, né, com o aditivo propriamente dito, efetivamente assinado entre a Sulgás e a Petrobras. 3.4, a diretoria-geral encaminha ao Conselho Superior para conhecimento o relatório de atividades do primeiro semestre de 2025, elaborado pela Diretoria de Transportes e Mobilidade, processo 1449-3900-250. 3.5, a diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes registros de comercializadores de gás. Registro número 4 de 2025 para a empresa Shell Energy do Brasil Gás Limitada, processo 1184-3900-259. Registro número 5 de 2025 para a empresa Tradner Limitada, processo 1264-3900-253, e o registro 3 de 2025 para a empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, processo 1314-3900-244. Passando aos convites, temos o recebimento aqui de convite do presidente da Frente Parlamentar de Fiscalização da Melhoria dos Serviços da Corsã, da Câmara Municipal de Gravataí. O convite veio, na verdade, ele veio como convocação, mas nós entendemos como um convite, né, a essa audiência pública, de iniciativa do vereador Iago Pacheco. Então, é no dia 25 de julho, das 8h30 às 11h30, no auditório da Prefeitura Municipal de Gravataí. Esta presidência estará presente, junto com o diretor, o assessor Wagner, a Godoy, né, o diretor adjunto, com o chefe da divisão de atendimento ao usuário também, e com a nossa equipe da comunicação social. Os conselheiros estão convidados também, a este, como a todos os convites aqui, né, sempre trazidos aqui. Recebemos também o convite do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, para o evento Diálogo Público, Encontro de Ideias e Soluções, a realizar-se em 19 de agosto, terça, das 8 às 18 horas, em Porto Alegre.
O encontro é voltado a prefeitos, prefeitas e gestores públicos gaúchos. Certamente terá uma participação do conselheiro Algir Lorenzon, né? Assuntos gerais. Solicitação de aprovação de participação dos conselheiros no evento a ser realizado pela ANTT em Brasília nos dias 20 e 21 de agosto de 2025. O evento é o workshop Financiabilidade e Sustentabilidade nas concessões de rodovias e boas práticas regulatórias. Então, este evento será realizado na ANTT, na sede, né, em Brasília. Também aqui trago, já acrescento, os conselheiros seriam o conselheiro Algir Lorenzon, que manifestou interesse, e o conselheiro Marcelo, isto? Certo. E vamos incluir também que houve o pedido do diretor Ayrton, diretor de Transportes e Mobilidade. Podemos incluir? Aprovado, conselheiros? Ok. De acordo. Vamos ver. Então, com isso, abro aqui, né, para os Sim. senhores. Queria só Sim, por favor, conselheiro. fazer um registro da audiência pública que ocorreu, Ótimo. né, na Assembleia Legislativa na última quinta-feira, sobre o transporte de passageiros, transporte aquaviário de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande. Foi uma audiência pública. Então, a diretora Ana da DRE esteve presente também, diretora Ayrton também, estivemos nós três representando a Gergs, e foi um evento muito positivo, né? Muitos vereadores estavam presentes, a Prefeitura de Rio Grande, a Prefeitura de São José do Norte, e pudemos debater a questão da regulação econômica que a Gergs exerce sobre esse serviço, e também vieram questões sobre a qualidade do serviço. Então, foi uma atividade aí que penso que contribuímos com a sua realização. Eu assisti, eu estava assistindo remotamente, cumprimento, foi uma excelente manifestação dos diretores e do conselheiro Lucas. Acho que foi bem importante a presença da Gergs. É isso que a gente tem, apesar das nossas restrições de pessoal, a gente tem buscado sempre estar presente. Conselheiro Marcelo. Só para registrar, presidente, nós recebemos o convite para participar, o convite do ILADES para participar de um evento Novo Mercado de Carbono, Regulação, Oportunidades e Desafios, que será realizado, é um evento preparativo para a COP30, né, que será em Belém do Pará, mas esse evento será aqui em Porto Alegre no dia 24, próxima quinta-feira agora. E eu e o conselheiro Lucas Fur estaremos presentes, assim como o assessor Guilherme também. Tá ótimo. É à tarde ou de manhã? Pela manhã, Pela toda manhã. Tá, certo. Diretor, alguma observação, comunicado, convite? Presidente, conselheiro, só para comunicar que semana passada também tivemos uma audiência exato. pública, né, no município de Viamão, cujo tema era o transporte intermunicipal de passageiros. Então, a audiência foi convocada pela Câmara, né, foram convidados ali a Metroplan, a Gergs e a Prefeitura de Viamão e a empresa, né. Comparecemos só nós, além dos vereadores, e fui juntamente com a diretora Ana Carolina. Então, pegamos ali a situação do transporte, ela não é muito fácil, né, não só ali, mas no Brasil inteiro. Então, ali foram pontuados problemas relacionados à qualidade de serviços, que já levei ao diretor Ayrton. A diretora Ana Carolina fez esclarecimentos com relação à fórmula e à forma com que as tarifas são calculadas, né, e como esse processo tramitam. E deixamos bem clara a atuação da Gergs ali, que ela não é responsável pela formulação de políticas públicas, né, que o pessoal acaba fazendo muita confusão entre os entes, né, os players aí do setor de transportes. Foi uma audiência boa, bastante longa, e creio que conseguimos deixar bem clara a nossa atuação. Ótimo. Obrigado. Também registro aqui, então, já aproveitando, a presença do diretor Ricardo ontem, em Passo Fundo. Lá também há uma frente, né, para analisar os serviços de saneamento. Estivemos presentes e hoje estaremos presentes também em Charqueadas, uma audiência pública sobre energia elétrica, né? O diretor Alexandre
vai participar. Então, a gente está se desdobrando entre os vários serviços regulados e os vários eventos para os quais a Gergs tem sido convidada. Acho que é importante, né, marcar a presença da agência. Pergunto, então, mais alguma coisa, conselheiro? Não é um convite, Ah, ótimo. mas é um convite. Ah, É. Nós precisamos debater o nosso regimento interno, aproveitar o retorno do conselheiro Porce, e já deu para notar, quem me acompanha, que eu não tenho muita paciência, né? Então, conselheiro Porce, eu gostaria de participar e nós começarmos. Nós temos só até dezembro para cumprir todo o processo, inclusive as audiências públicas que deverão ser submetidas no regimento. Então, eu queria fazer esse convite e a toda a casa que nos acompanha e se engaje nesse processo, porque em algum momento ele vai ter que acontecer. E ao diretor, quero dizer o seguinte: o interessante é a Metroplan, né? Porque onde temos problemas, temos Metroplan ou não temos Metroplan, né? Veja o caso de São José do Norte. Então, é muito importante, te parabenizo por isso, a questão de definir quais são as nossas competências efetivas, porque às vezes nós temos vontade política de interceder, de resolver, mas nós temos limitações institucionais mas estamos presentes sempre. E isso, às vezes, acaba, acho que para o bem, sabe? Gerando uma certa confusão, mas também nos permitindo esses esclarecimentos. E que isso nós também passemos a debater as omissões do poder concedente, que são omissões relevantíssimas, especialmente quando a gente trata do transporte de pessoas, né, de pessoas que são pessoas de baixa renda, tal, como é o caso de São José do Norte, que o conselheiro Lucas acompanhou junto na atividade chamada pelo deputado Halley, né, que teve com toda a estruturação política da Assembleia Legislativa, assim como lá em Viamão. Né? Mas eu penso assim, sabe? E aí eu peguei esse gancho aí do nosso regimento, por quê? Porque isso não tem saída longa fora do regimento, não tem saída. Ou seja, tudo que a gente quer fazer, que a gente pode fazer, que nós temos vontade político-institucional para fazer, passa pelo nosso regimento, pela nossa estrutura de prerrogativas. Isso me permite, conselheiro, e importante a sua fala, porque quando estivemos na audiência, imagino que também, no caso de Viamão, isso também ocorra, as pessoas presentes, elas confundem atribuições, ninguém tem obrigação de saber, né? Até onde vai a Gergs, quando termina a Gergs, começa a Metroplan, por exemplo, licitação, né, subsídio, questões que são do poder concedente, né? Então, acho que esse esclarecimento institucional também é importante que sempre se faça, né? Isso também fizemos audiência pública, bem lembrado, deputado Halleck, que convocou, acho que vale registrar. ótimo. Conselheiro Não, Porce, o senhor sim, alguma observação? sim, presidente. Da mesma forma que o conselheiro Juliane endereça, né, meu entendimento é que o regimento interno é crucial, né? Como eu estava em férias, né, não foi possível avançar, mas, né, junto à equipe ali designada, né, a minha pretensão é encaminhar um cronograma de atividades até a próxima semana, para conhecimento de todos os conselhos, de como é que esse processo deve se organizar, né, para que a gente tenha tanto ali, né, o período necessário para que a própria equipe se debruce, né, o grupo de trabalho, sobre a preparação da minuta, como também os prazos para consulta interna dentro da casa, apreciação do conselho, as considerações todas, para que a gente consiga cumprir, né, a etapa de consulta e audiência pública e buscar aprovar ainda dentro do prazo regulamentar da legislação. Então, né, gostaria de tranquilizar que eu estou bastante atento a essa questão, né, e vamos dar prosseguimento. Um adendo, presidente, que eu acho que é muito importante, que aqui eu represento os concessionários, né? Os concessionários também, né, relator? Não só o Estado trabalhando para si mesmo, né? Nós temos aqui esta peculiaridade, nós temos usuários, nós temos concessionários, nós temos consumidores, nós temos essa pluralidade de atores que precisam incidir na realização desta base institucional que é a regulação, né? Que é multipartite por definição. Então, claro, é só para porque não se trata de representação, né? Mas como eu represento aqui os concessionários, falo pelos concessionários. Eu gostaria de ter um espaço para que também quem não é da casa seja ouvido.
Ok, mais alguma observação, conselheiros? Podemos encerrar? Então, agradecendo a todos e todas, encerro esta sessão do Conselho, desejando boa semana, uma produtiva semana.